Teleaula Natal. Eu sou a Alessandra Ferreira, professora de História. Temos cabelos curtos, olhos castanhos, uso óculos e meu sinal em Libras é... O motivo de eu estar aqui com vocês hoje é porque nós vamos gravar o primeiro acolhimento das aulas de História e Geografia. O acolhimento de hoje será a partir da canção Brasil. No nosso segundo slide, nós temos a imagem de Cazuza bem jovem. Cazuza foi o compositor da música Brasil. Ele nasceu no ano de 1958 e faleceu em 1990. Ou seja, Cazuza, apesar de ter vivido pouco tempo, mas ele deixou um legado cultural enorme em relação a todas as composições que ele fez. E as músicas dele até hoje são bastante tocadas e os jovens sempre estão escutando Cazuza. Nosso terceiro slide será justamente a composição Brasil, para que vocês possam perceber o quanto ela ainda é contemporânea. Não me convidaram para essa festa pobre que os homens armaram para me convencer a pagar sem ver toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer. Não me ofereceram nem um cigarro. Fiquei na porta estacionando os carros. Não me elegeram chefe de nada. O meu cartão de crédito é uma navalha. Não me sortearam a garota do Fantástico. Não me subornaram. Será que é meu fim? Ver TV a cores na tábua de um índio. Programada para só dizer sim, sim. Brasil, mostra a tua cara. Quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio? Confia em mim. Grande pátria, desimportante. Em nenhum instante eu vou te trair. Não, não vou te trair. Essa canção Brasil, ela foi lançada no dia 1º de janeiro de 1988, há exatamente 32 anos. E aí, nós precisamos conversar um pouquinho sobre esse período. O Brasil tinha acabado de sair de um período de ditadura civil-militar. Sim, nós tivemos um contexto histórico onde os militares governaram o Brasil. Isso aconteceu de 1964 até 1985. E aí, como foi no final da ditadura civil-militar? Como estava organizada a nossa sociedade? Ora, se não tínhamos liberdade política, se não tínhamos participação popular, se não existia democracia, como é que estava a nossa sociedade? Então, os grupos sociais estavam se organizando. As pessoas queriam lutar pelos seus direitos. Direitos civis, direitos sociais, direitos políticos. E a partir daí foi que Cazuza começou a pensar justamente nessa situação tão problemática que estávamos enfrentando. E ele reflete isso na letra da música dele. Então essa música é uma representação da visão de Cazuza, do que ele interpretava ser a sociedade brasileira na década de 80. As pessoas possuem interpretações diferentes a respeito de um mesmo tema. Então, se a gente for perguntar para alguém que com certeza deve ter defensores da ditadura civil-militar, eles não vão ver defeitos nesse período. Mas outras pessoas mais críticas, mais questionadoras, vão apresentar sim uma série de comprometimentos, ou seja, uma série de fragilidades que com certeza afetou a vida de muitas pessoas na nossa sociedade. Esse contexto que foi composta reflete um posicionamento político de Cazuza, um posicionamento político justamente a favor da democracia. Essa é a interpretação de Cazuza a respeito desse período tão confuso que nós enfrentamos, que foi a ditadura civil-militar. Agora nós temos alguns questionamentos para reflexão. Por que a canção continua tão viva em nossa memória? Ainda sendo ressignificada na atualidade, ou seja, há grupos políticos na nossa sociedade
que se apropriam da música de Cazuza para exigir o fechamento do Supremo Tribunal Federal. E outros grupos políticos que justamente se apropriam da música de Cazuza para defender a democracia e a liberdade dos três poderes, que são eles: executivo, legislativo e judiciário. Por que a democracia, que era considerada tão importante na década de 1980, vem sendo tão discutida e por vezes questionada no contexto da história recente do Brasil? Ou seja, porque não existe de fato um equilíbrio entre os três poderes? Porque que existe sempre essa discussão em torno de qual poder seria mais importante? São questões para a gente refletir. Procure seu professor de história, tente elucidar esse enigma. O que o ensino de história tem a ver com tudo isso? Bom, primeiro, que o ensino de história nos proporciona conhecimento. Para a gente poder entender a nossa realidade, é necessário estudar muito e ver a trajetória, tanto política quanto social, existente no nosso país. E essa trajetória, ela pode ser oferecida, sim, durante o 9º ano. Vamos lá ver quais os conhecimentos que são necessários para a gente poder fazer essa viagem no tempo. Primeiro, a nossa aula 1 tratará do contexto da proclamação da República, ou seja, nós estudaremos a diferença entre monarquia e república. Na aula 2, trataremos das tensões sociais na Primeira República. Estudaremos a revolta de Canudos, Cangaço, a revolta da vacina e a revolta da chibata. Na aula 3, o tema é a questão da inserção dos negros no período republicano do pós-abolição. Então, nós vamos fazer uma viagem sobre o histórico da escravidão no Brasil e também sobre o processo de abolição, ou seja, como foi que essa escravidão chegou ao fim. Na aula 4, trataremos de uma série de questões sociais relacionadas à situação dos afrodescendentes na contemporaneidade. Na aula 5, trataremos da Primeira Guerra Mundial. A aula 6 será a continuidade dessa Primeira Guerra Mundial. A aula 7 tratará especificamente sobre os totalitarismos. A aula 8 nós trataremos do contexto histórico de Getúlio Vargas no poder. A aula 9 será sobre Segunda Guerra Mundial. A aula 10 também sobre Segunda Guerra Mundial. E encerraremos com as pautas indígenas na contemporaneidade, ou seja, nós trabalharemos com os diferentes sujeitos sociais que fazem parte da história desse país. E aí, para a gente encerrar esse acolhimento, vamos pensar na Constituição Federal. Sim, porque a Constituição Federal entra nesse acolhimento? Porque quando Cazuza compôs a música Brasil, foi justamente o período que ela estava sendo concebida, a nossa Constituição Federal pós-ditadura civil-militar. Essa Constituição, ela ficou conhecida como Constituição Cidadã. Por que esse título de Constituição Cidadã? Justamente porque ela vai trazer uma série de direitos que são extremamente importantes para a vida em sociedade. Vamos ver alguns dos valores que estão contidos nessa Constituição Federal. Primeiro, a pluralidade de ideias. O que isso significa? Que, mesmo que eu discorde de você, sim, nós podemos ter posicionamentos políticos diferentes, mas o que vale é o respeito e a vivência em democracia, que é justamente o fato de você poder ter a liberdade de expressar-se e eu também ter o direito de expressar o meu posicionamento. Segundo ponto, liberdade de expressão e liberdade política em um regime democrático, que eu já tinha falado anteriormente. Nós vivemos em uma liberdade de expressão, então artistas, jornalistas, políticos, enfim, todos nós que fazemos parte da sociedade civil, podemos sim expressar o que sentimos e o que pensamos. Terceiro ponto, missão de conscientizar sobre importância do combate aos preconceitos. Então, aquilo que nós falamos anteriormente da liberdade de expressão, ela é fundamental, desde que nós não ofendamos ninguém.
A ofensa pessoal, ela não está dentro da liberdade de expressão. A ofensa pessoal, ela acaba resvalando, ela acaba caindo em uma outra situação que pode ser o preconceito. E o preconceito e o racismo no Brasil são crimes inafiançáveis, não esqueça disso. Depois, o outro ponto que é importante a gente destacar é justamente o combate às desigualdades e às injustiças sociais. A Constituição Federal, ela preza pela igualdade de oportunidades. Está na lei, todos nós somos iguais. Então, em virtude disso, não pode ter privilégios, não pode ter pessoas se sobressaindo em relação à pobreza ou dificuldade de terceiros. Um outro ponto muito importante é a luta por garantia de direitos políticos, civis e sociais, que eu falei lá no início, né, quando eu falei sobre o Cazuza, que Cazuza expressa, né, justamente um momento histórico quando as pessoas estavam lutando pelos seus direitos. A importância de se valorizar essa luta, essa mobilização social em torno dos direitos. Agora que aprendemos um pouquinho mais sobre a importância de lutar pelos nossos direitos, que tal agora apreciarmos o belo número musical produzido especialmente para você, aluno da rede municipal? Sim, o professor Lázaro de História e a professora Iara tiveram o maior prazer de gravar a Música Brasil para vocês poderem escutar e apreciar a qualidade do trabalho deles. Vamos lá? Não me convidaram para essa festa pobre. Os homens armaram para me convencer a pagar sem ver toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer. Não me ofereceram nenhum cigarro. Fiquei na porta estacionando os carros. Entenderam cores na tábua de um índio, programada só pra dizer sim, sim. Brasil, mostra tua cara, quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil, qual teu negócio, o nome do teu sócio, confia em mim. Não me convidaram pra essa festa pobre que os homens armaram pra me convencer a pagar sem ver toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer. Não me elegeram a garota do Fantástico, não me subornaram, será que é meu fim? VTV a cores na tábua de um índio, programada pra só dizer sim, sim. Brasil, mostra tua cara, quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil, qual é teu negócio, o nome do teu sócio, confia em mim. Grande pátria desimportante, em nenhum instante eu vou te trair, não vou te trair. Brasil, mostra tua cara, quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil, qual o teu negócio, o nome do teu sócio, confia em mim. Brasil. Teleaula Natal.